Esta é uma adaptação do livro Sob o Véu da Peônia em audiobook. Originalmente lançada na plataforma Wattpad pelo autor nacional Nolan Haider. Este vídeo é separado em capítulos para ajudar você a não perder a parte que você estava lendo. Sob o Véu da Peônia é uma história com 20 capítulos curtos. O mesmo faz parte de uma trilogia que em breve estará completa e totalmente lançada em versão audiobook. Por favor, apoie o autor seguindo no Wattpad, no Instagram e no canal do YouTube. Todos os links estarão na descrição deste vídeo. Sinopse. Em meio à grandiosidade e às intrigas da dinastia Joseon, assassinatos misteriosos começam a abalar o equilíbrio do Palácio Real. Qin Aneu, um investigador conhecido por sua astúcia, é convocado para desvendar segredos enterrados sob camadas de aparências perfeitas e lealdades questionáveis. Enquanto segue as pistas deixadas por flores de peônia e bilhetes enigmáticos, Aneu percebe que está enfrentando algo muito maior do que um assassino. Com aliados incertos e inimigos ocultos, ele precisa desvendar uma conspiração que ameaça não apenas a corte, mas todo o reino. Sob o Véu da Peônia é uma história de amor, traição e mistério, onde cada verdade revelada é apenas o início de um novo enigma. Em um jogo onde as peças se movem nas sombras, a beleza das peonias esconde segredos capazes de mudar o destino de todos. A noite era fria e silenciosa no palácio de Anseong. A lua cheia brilhava intensamente, refletindo sua luz sobre os telhados de telhas azuis e os jardins meticulosamente cuidados. Um ar de serenidade dominava o cenário, mas, ao longe, o som de passos apressados ecoou pelos corredores escuros. A tranquilidade foi quebrada por um grito abafado, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Quando os guardas chegaram ao local, encontraram uma cena aterradora. Um dos seus estava caído ao chão, o uniforme ensanguentado, o rosto pálido e os olhos arregalados, fixos em um ponto invisível no teto. O corpo estava posicionado de maneira estranha, quase ritualística. Em sua mão fria, uma única flor de peônia repousava, suas pétalas delicadas manchadas por pequenas gotas de sangue. O terror tomou conta dos presentes, pois o significado da peônia não era apenas beleza ou honra, mas também um aviso sombrio. Qin Aneu estava sentado em uma taverna nos arredores da cidade, observando em silêncio o movimento à sua volta. A música baixa e as conversas animadas contrastavam com a expressão séria do jovem investigador. Ele era conhecido por sua mente afiada e pela habilidade de resolver os casos mais complexos, mas também por sua tendência a desafiar as normas e seguir seus instintos, independentemente do custo. Qin Aneu, você foi convocado ao palácio, disse um mensageiro real que entrou apressado, interrompendo seus pensamentos. O homem entregou-lhe um pergaminho lacrado com o símbolo do reino, a urgência clara no tom de sua voz. Aneu soltou um suspiro pesado, seus olhos escuros analisando o selo por um momento antes de abri-lo. Ao ler a mensagem, ele percebeu a gravidade da situação. Algo não estava certo no coração do reino. Relutante, mas intrigado, ele terminou seu vinho em um gole e se levantou. Vamos ver o que as sombras escondem desta vez. Quando Aneu chegou ao palácio, foi recebido por Park Daevon, o general da guarda real. O homem mais velho tinha uma postura rígida, atenção evidente em cada movimento. A relação entre os dois era marcada por uma rivalidade velada. Embora respeitasse as habilidades de Aneu, Daevon não confiava completamente nele. Você está atrasado, disse Daevon com desdém. A verdade não tem pressa, general. Mas talvez os conspiradores. Sim, respondeu Aneu, passando por ele para examinar a cena do crime. O corpo do guarda estava como descrito na mensagem, posicionado de forma peculiar, com a flor de peônia em uma das mãos. Aneu se abaixou, observando cada detalhe. A posição das mãos, a expressão congelada no rosto e, especialmente, uma mancha de tinta na manga do uniforme. Um detalhe que parecia insignificante, mas que ele sabia que poderia ser a chave. Ao sair do local,
Aneu caminhava pelos corredores do palácio quando cruzou com uma jovem dama da corte. Lyseurin, como ele mais tarde descobriria, tinha uma beleza serena que contrastava com o ar de mistério que a cercava. Ela carregava um pequeno livro, suas mãos tremendo levemente. Ao passar por Aneu, deixou cair o livro acidentalmente. "Perdoe-me", disse ela, curvando-se para recuperá-lo. Aneu notou o título, uma coletânea de poemas antigos, muitos deles dedicados a Peônia. Ele a observou por mais um momento enquanto ela se afastava, o som suave de seus passos desaparecendo na distância. Algo nela o intrigava, mas ele decidiu guardar essa curiosidade para depois. Finalmente, Aneu foi levado à presença da rainha Iori. Vestida com trajes reais impecáveis, ela mantinha a cabeça erguida, mas seus olhos traíam uma mistura de preocupação e exaustão. "Kim Aneu, este reino depende de sua habilidade. Resolva este caso rapidamente e com discrição", ordenou ela, sua voz firme, mas baixa. Antes de ele sair, a rainha o deteve com uma pergunta inesperada. "Você acredita que segredos podem destruir um reino, Aneu?" Aneu parou por um momento, refletindo sobre as palavras dela. Sem responder, ele curvou-se respeitosamente e saiu da sala, com aquela pergunta ecoando em sua mente. Enquanto ele se afastava, os olhos da rainha ficaram fixos no vazio, como se ela também estivesse aprisionada por seus próprios segredos. A noite em Ancion parecia mais escura do que nunca, e Aneu sabia que esta seria apenas a primeira camada de um mistério muito mais profundo. Ele apertou os punhos e olhou para o céu iluminado pela lua. "Que as sombras revelem a verdade", murmurou para si mesmo, antes de desaparecer no labirinto de intrigas do palácio. O sol ainda não havia atingido seu ápice quando Kim Aneu retornou ao local do crime. A luz da manhã iluminava os corredores escuros do palácio, revelando detalhes que a penumbra da noite havia ocultado. Ele se agachou ao lado do corpo do guarda morto, agora coberto por um lençol fino. O sangue havia secado, deixando uma mancha escura no chão polido. "As marcas de pés aqui", disse Aneu, apontando para o chão. "Não são todas do guarda. Alguém mais esteve aqui antes que o corpo fosse encontrado." Parque da Evon, que o observava de perto, cruzou os braços. "Você está dizendo que um assassino ousou andar livremente pelos corredores do palácio? Como isso é possível sob minha vigilância?" Aneu ergueu os olhos, um leve sorriso se formando em seus lábios. "Talvez ele conte com o fato de que você está ocupado demais protegendo o trono para notar as sombras." O general estreitou os olhos, mas optou por não responder. Aneu voltou sua atenção para as marcas no chão. Elas eram desiguais, como se a pessoa estivesse carregando algo pesado ou tentando esconder sua presença. Ele fez uma anotação mental antes de se levantar. "Preciso falar com algumas pessoas", disse ele. "E não, general, não vou te dizer quem. Ainda." O pátio das damas estava movimentado quando Aneu chegou. As mulheres conversavam em sussurros, claramente perturbadas pelos eventos da noite anterior. Entre elas, Lyseurin permanecia afastada, sentada sob uma árvore de cerejeira. Seus dedos brincavam nervosamente com um lenço bordado. Aneu aproximou-se, os passos leves sobre as pedras do caminho. Quando Seurin o notou, ergueu-se rapidamente, ajustando as dobras do ambok. "Senhor Aneu", disse ela, fazendo uma reverência. "Posso ajudar em algo?" Ele inclinou a cabeça ligeiramente, os olhos avaliando cada detalhe de sua expressão. "Estava pensando se você poderia me esclarecer algo. Ontem à noite, nos corredores perto do Salão do Trono, eu a vi. O que fazia por lá tão tarde?" Seurin hesitou, suas mãos apertando o lenço com mais força. "Eu estava indo entregar um livro à rainha. Ela havia solicitado poemas antigos. É um dos meus deveres como dama de companhia. Nada mais." "Um livro sobre peonias, talvez?" perguntou Aneu, a voz calma, mas com uma ponta de desafio. Os olhos de Seurin se arregalaram por um momento antes de ela recuperar a compostura. "Sim, mas não vejo como isso seja relevante." Aneu sorriu de leve, inclinando-se um pouco mais perto. "Tudo é relevante quando a morte caminha pelo palácio",
senhorita Li. Sem esperar uma resposta, ele se afastou, deixando Seurin perdida em pensamentos sob a árvore de cerejeira. No salão principal, os rumores corriam como fogo. Nobres sussurravam entre si, cada um acrescentando um novo detalhe à história. Alguns falavam de uma maldição, outros de uma conspiração para derrubar a coroa. O Conselho Real pressionava por respostas, exigindo que Parque da Evon tomasse uma posição mais dura. Este reino não pode ser governado pelo medo, disse um dos conselheiros. Precisamos de resultados, e precisamos agora. Daevon sentiu o peso das palavras, mas sabia que Aneu era sua melhor chance de resolver o caso. Mesmo que isso significasse engolir seu orgulho. Mais tarde, enquanto a tensão crescia no palácio, um grito ecoou pelos corredores. Guardas correram para a ala administrativa, onde encontraram um novo corpo. Desta vez, era um escriba do palácio. Assim como o guarda, ele segurava uma peônia. Mas havia algo diferente. Aneu chegou ao local, empurrando os curiosos para longe. Ele examinou o corpo rapidamente e encontrou um pequeno pedaço de papel preso à flor. Abrindo o bilhete, leu em voz alta: "Os segredos do trono florescem como peonias ao amanhecer." O salão caiu em silêncio, cada um interpretando o enigma à sua maneira. Aneu guardou o bilhete em sua manga, os olhos fixos no vazio. "Agora, temos certeza de uma coisa", disse ele. "O assassino não está apenas matando. Ele está enviando uma mensagem." O bilhete encontrado junto ao segundo corpo ainda estava fresco na memória de Kim Aneu. Sentado em seus aposentos, ele girava o papel entre os dedos, os olhos atentos a cada curva das letras. "Os segredos do trono florescem como peonias ao amanhecer." As palavras pareciam dançar diante de seus olhos, carregadas de uma mensagem que ele ainda não podia compreender completamente. "Isso não é apenas poesia", murmurou para si mesmo. "É um aviso." Ele decidiu buscar ajuda. Na biblioteca do palácio, encontrou Minji, uma escriba conhecida por sua vastíssima memória e atenção aos detalhes. Ela estava empilhando documentos antigos quando Aneu entrou. "Senhor Aneu, o que o traz aqui a esta hora?" perguntou ela, ajustando os óculos redondos que repousavam no nariz. "Preciso da sua opinião sobre isto", disse ele, entregando-lhe o bilhete. As palavras parecem simples, mas tenho certeza de que escondem algo mais. Minji leu o poema com cuidado, franzindo o senho enquanto pensava. "Os segredos do trono florescem como peonias ao amanhecer." Talvez o amanhecer não seja literal. Pode representar um renascimento ou uma revelação iminente. Quanto às peonias, são símbolos de honra e prosperidade, mas também de segredos guardados. Aneu assentiu, absorvendo as palavras. Antes que pudesse agradecer, Minji acrescentou: "Aliás, um registro antigo desapareceu da biblioteca recentemente. Era um documento sobre cerimônias reais, incluindo algumas bem peculiares ligadas à dinastia passada. Não sei se tem relação, mas achei que deveria mencionar." Isso capturou a atenção de Aneu. Quem roubaria um documento tão específico? E por quê? Mais tarde, no pátio central, Parque da Evon encontrou Aneu, o rosto marcado por uma expressão severa. "Chega de rodeios, Aneu", disse ele, cruzando os braços. "2 mortos, e tudo o que temos são enigmas. As pessoas estão perdendo a confiança na segurança do palácio." Aneu manteve-se calmo diante da acusação. "General, se eu agir apressadamente, colocarei todos em perigo. Precisamos entender o quadro completo antes de movermos nossas peças." Daevon estreitou os olhos, mas não respondeu. Sua frustração era evidente, mas ele sabia que Aneu tinha razão. Enquanto isso, Li Seurin estava sozinha em seus aposentos, reorganizando roupas e pequenos objetos. Uma batida suave na porta chamou sua atenção. Era uma dama de companhia mais velha, cuja presença sempre transmitia calma. "Senhora Li, tome cuidado", disse a mulher, fechando a porta após entrar. "As coisas não são como parecem. Ontem à noite, vi alguém nos corredores carregando uma peônia. Não consegui ver quem era, mas isso não me parece um bom presságio." Seurin congelou por um momento,
seu coração batendo rápido. Obrigada por me avisar. Mas por que me contar isso? Perguntou ela, tentando soar confiante. A dama apenas sorriu, um sorriso triste, antes de sair sem responder. Seurin fechou a porta, sentindo o peso de um segredo ainda maior do que imaginava. Naquela noite, uma tempestade caiu sobre o palácio, trazendo relâmpagos e trovões que pareciam ecoar os temores de todos ali. Aneu estava analisando os dados do caso quando ouviu um tumulto. Ele correu até o pátio lateral e encontrou um guarda gravemente ferido, mas vivo. O que aconteceu? Perguntou Aneu, ajoelhando-se ao lado do homem. Ele estava mascarado, respondeu o guarda com dificuldade. Tentou me matar, mas não estava sozinho. Vi uma sombra se movendo ao lado dele. Aneu franziu o senho. O assassino não estava agindo sozinho? Isso mudava tudo. Ele olhou para o guarda ferido e prometeu: vamos pegar quem fez isso. Eu juro. E assim, a noite trouxe mais perguntas do que respostas, com as cortinas de seda do palácio escondendo segredos que poderiam destruir tudo. O amanhecer em Ancion era silencioso, exceto pelo som dos pássaros que despertavam nas árvores do pátio real. Porém, naquela manhã, o clima não trazia paz. O ataque ao guarda na noite anterior havia lançado uma sombra ainda maior sobre o palácio. Kim Aneu sabia que o tempo estava se esgotando, e as respostas que buscava pareciam mais distantes do que nunca. Caminhando pelos corredores em direção à ala oeste, Aneu revisava mentalmente cada peça do quebra-cabeça. O bilhete, os corpos, as peonias, o documento desaparecido. E agora, a revelação de que o assassino não estava sozinho. Tudo apontava para algo maior, uma conspiração que envolvia não apenas uma pessoa, mas várias vozes ecoando nas sombras. No pátio interno, Parque da Evon o aguardava com a habitual expressão tensa. Ao lado dele, estavam Minji, a escriba, e o guarda sobrevivente do ataque. O homem estava pálido, mas determinado a compartilhar o que sabia. Conte-nos o que viu, com detalhes, pediu Aneu, inclinando-se levemente para a frente. O guarda respirou fundo antes de falar. Ele estava mascarado, como eu disse antes. Mas não parecia estar agindo por impulso. Era como se seguisse ordens, como um soldado. E a sombra? Ela estava encapuzada. Não consegui ver seu rosto, mas tenho certeza de que era uma mulher. Aneu trocou um olhar rápido com Daevon, enquanto Minji anotava cada palavra. Uma mulher, Aneu murmurou. Isso confirma uma possibilidade que eu vinha considerando. Que possibilidade? Perguntou Daevon, cruzando os braços. O envolvimento de alguém dentro do círculo de confiança do palácio. As damas de companhia têm acesso a quase todos os lugares e informações. Daevon soltou um suspiro pesado, mas assentiu. E qual é o seu próximo passo? Precisamos investigar a fundo os registros de entrada e saída do palácio, especialmente de quem estava nos corredores na noite dos assassinatos. Além disso, quero falar novamente com Li Seurin. Ela sabe mais do que está revelando. No pátio das damas, Li Seurin estava sentada sob a árvore de cerejeira, o mesmo local onde Aneu a encontrara dias antes. Porém, dessa vez, sua expressão parecia mais fechada, quase temerosa. Quando Aneu se aproximou, ela levantou os olhos, como se já esperasse por ele. Senhor Aneu, disse ela, sem rodeios. Veio buscar mais respostas. Ele sorriu levemente, mas seus olhos mantinham a seriedade. Sempre, senhorita Li. Você sabia que algo estava para acontecer. Não sabia? O bilhete, as peonias. Tudo isso aponta para uma história que ainda não foi contada. Seurin hesitou, as mãos apertando o tecido de sua saia. Eu não posso falar sobre isso. Se eu disser algo, estará arriscando a vida de mais pessoas. E se você não falar, o risco será ainda maior, rebateu Aneu, inclinando-se para perto. Você já está envolvida, senhorita Li. A única escolha que resta é de que lado você está. Por um momento, parecia que ela iria responder, mas então, um som interrompeu a conversa. Um grito. Aneu levantou-se imediatamente, os olhos atentos.
Fique aqui, ordenou, antes de correr em direção à origem do barulho. No salão do conselho, um dos conselheiros mais antigos jazia no chão, com o rosto pálido e os lábios manchados de sangue. Sobre o peito, uma peônia. Mas dessa vez, a flor estava murcha, como se tivesse sido intencionalmente deixada para morrer. Parque Daevon chegou logo depois de Aneu, e ambos analisaram a cena com cuidado. Isso é diferente dos outros casos, comentou Daevon. É mais simbólico. Aneu assentiu, os olhos fixos na flor. Eles estão nos dizendo que o tempo está acabando. E assim, as sombras do palácio continuavam a crescer, cobrindo todos os segredos que ainda restavam para serem descobertos. A atmosfera no palácio havia mudado. As notícias da morte do conselheiro se espalharam rapidamente, deixando um rastro de medo e desconfiança. Aneu sentia o peso crescente da responsabilidade sobre seus ombros enquanto caminhava ao lado de Parque Daevon para investigar a nova cena do crime. O salão do conselho, normalmente um local de discussão e estratégia, agora parecia envolto em uma aura sombria. A peônia murcha sobre o peito do conselheiro parecia gritar uma mensagem que ainda permanecia indecifrável. Isso está se tornando mais audacioso, murmurou Aneu, analisando os detalhes ao redor do corpo. Eles querem que saibamos que estão no controle, disse Daevon, olhando para as portas abertas do salão. O que você pretende fazer agora? Aneu se levantou lentamente, o olhar fixo na flor. Precisamos antecipar os próximos movimentos deles. Esse padrão? Há algo mais profundo por trás disso. Quero que a segurança do palácio seja reforçada em todas as entradas e saídas. E Daevon, avise a rainha. Ela precisa estar informada. Daevon franziu a testa, mas assentiu. E quanto a Ly Seurin? Você acha que ela pode estar escondendo algo? Tenho certeza disso, respondeu Aneu. Mas forçá-la a falar agora pode ser perigoso. Precisamos ganhar sua confiança ou expor algo que a pressione. Enquanto Aneu e Daevon traçavam suas próximas estratégias, Ly Seurin estava em seus aposentos, perdida em pensamentos. O aviso da dama de companhia mais velha ecoava em sua mente, assim como as palavras de Aneu. Ela sabia que as peças estavam se movendo, e seu silêncio estava se tornando cada vez mais insustentável. Caminhando de um lado para o outro, seus dedos encontraram algo no bolso interno de seu hanbok. Era um pequeno broche em forma de peônia, um presente recebido anos antes. Uma lembrança de outra época, outro segredo. Seurin respirou fundo. Sabia que precisava tomar uma decisão. Na biblioteca, Minji estava cercada por livros e documentos, mergulhada em uma pesquisa intensa. Desde que Aneu mencionara os registros desaparecidos, ela havia se dedicado a encontrar alguma pista sobre quem poderia tê-los roubado. Ao abrir um volume desgastado, notou algo estranho. Uma página parcialmente rasgada. Isso não deveria estar assim, sussurrou para si mesma. Ela puxou o livro para mais perto e percebeu que o pedaço rasgado continha informações sobre cerimônias secretas realizadas durante a dinastia anterior. Com o coração acelerado, Minji pegou o livro e correu para encontrar Aneu. No pátio, Aneu recebia os relatos de Daevon quando Minji chegou, segurando o livro como se sua vida dependesse disso. Senhor Aneu, encontrei algo, disse ela, quase sem fôlego. Ele pegou o livro de suas mãos e analisou a página rasgada. Isso é exatamente o que precisamos. Se conseguirmos descobrir o conteúdo completo dessa página, poderemos conectar os pontos. Minji, continue investigando. Veja se encontra qualquer registro relacionado a essa cerimônia. Sim, senhor, respondeu ela, antes de se retirar apressadamente. Aneu virou-se para Daevon. Algo me diz que a resposta está enterrada no passado. E se o passado for exatamente o que eles estão tentando esconder? Retrucou Daevon, cruzando os braços. Naquela noite, enquanto o palácio mergulhava em silêncio, uma figura encapuzada caminhava pelos corredores. Nas mãos, carregava um pequeno objeto envolto em tecido. A figura parou em frente aos aposentos de Ly Seurin. Após uma breve hesitação, deslizou o objeto por baixo da porta antes de desaparecer novamente nas sombras.
Dentro do quarto, Seurin ouviu o leve som e se aproximou com cautela. Ao pegar o pacote, sentiu o coração acelerar. Era um pergaminho, velho e manchado, com o mesmo símbolo da peônia no canto. Ao abri-lo, seus olhos percorreram as palavras, e um arrepio percorreu sua espinha. Isso muda tudo, sussurrou ela para si mesma. A lua cheia iluminava o palácio com sua luz prateada, criando sombras longas e inquietantes nos corredores vazios. Enquanto a maioria dormia, Qin Aneu estava acordado, com a mente fervilhando de teorias e suspeitas. O bilhete, os corpos, as peonias. E agora o pergaminho que Li Seurin aparentemente possuía. Ele sentia que as peças estavam se juntando, mas a imagem final ainda era um enigma. Aneu sabia que precisava agir. Naquela noite, dirigiu-se aos aposentos de Seurin, determinado a obter respostas. Bateu suavemente à porta, e após um instante, ela abriu, com o rosto marcado por uma mistura de surpresa e apreensão. Senhor Aneu? Tão tarde assim? Perguntou, tentando esconder o nervosismo. Perdoe-me pela hora, senhorita Li, disse ele, inclinando levemente a cabeça. Mas a situação não permite que esperemos. Precisamos conversar. Agora. Ela hesitou, mas abriu caminho para que ele entrasse. O quarto estava organizado, mas Aneu notou imediatamente o pergaminho parcialmente escondido sob uma almofada. Ele não comentou, apenas esperou que ela falasse. Eu sei por que está aqui, disse ela, finalmente. E talvez esteja na hora de eu contar o que sei. Aneu cruzou os braços, mantendo um tom firme, mas gentil. Estou ouvindo. Seurin respirou fundo antes de continuar. Há anos, meu pai foi envolvido em um escândalo relacionado ao trono. Ele era um escriba no palácio e descobriu documentos que revelavam segredos sombrios sobre a dinastia anterior. Antes que pudesse divulgá-los, foi acusado de traição e executado. Minha família foi destruída, e minha mãe passou o resto da vida tentando proteger a mim e ao meu irmão. Aneu franziu o senho, absorvendo cada palavra. E o que isso tem a ver com os assassinatos recentes? Seurin olhou para o pergaminho e o puxou debaixo da almofada, entregando-o a ele. Este documento faz parte do que meu pai descobriu. Ele foi deixado aqui anonimamente, mas sei que está ligado aos eventos atuais. Alguém quer que esses segredos permaneçam enterrados. Os assassinatos, as peonias, tudo faz parte de uma mensagem para manter o silêncio. Aneu desdobrou o pergaminho, os olhos analisando rapidamente o texto. Ele continha detalhes sobre uma cerimônia secreta realizada décadas atrás, envolvendo a execução de membros da família real que haviam conspirado contra o trono. Entre os nomes mencionados, estava o de um ancestral da rainha atual. Isso explica muita coisa, murmurou ele. Mas também complica tudo. Se isso for verdade, a própria rainha pode estar em perigo. Antes que Seurin pudesse responder, um som de passos no corredor chamou a atenção de ambos. Aneu gesticulou para que ela permanecesse em silêncio e se aproximou da porta. Ao abri-la, encontrou Minji, a escriba, ofegante. Senhor Aneu, desculpe a intrusão, mas descobri algo urgente, disse ela, segurando outro livro. Entre, respondeu ele, puxando-a para dentro e fechando a porta rapidamente. Minji colocou o livro sobre a mesa e o abriu em uma página marcada. Este é um dos registros antigos que menciona a cerimônia descrita no pergaminho. Mas o mais importante é isto, disse ela, apontando para uma nota de rodapé. Há uma referência a uma cabana secreta, onde os registros completos foram guardados. Aneu estreitou os olhos. Uma cabana secreta? Onde fica? Minji apontou para um mapa rudimentar no canto da página. Aqui, nas colinas ao norte de Ansion. Mas o local foi abandonado há anos devido a um incêndio misterioso. Aneu assentiu, já traçando um plano. Mas pode haver mais de uma cabana, certo? Se esses registros ainda existem, podem ser a chave para expor toda a verdade. Seurin deu um passo à frente, sua expressão resoluta. Se vocês acharem algo, eu vou junto. Isso também é parte da minha história. Aneu hesitou por um momento, mas acabou concordando.
Muito bem. Minji, continue procurando. Qualquer nome ou localização envolvido será útil. A tensão no quarto era palpável enquanto os três se preparavam para o próximo passo. Seja lá o que tenha nos arquivos poderia mudar tudo, mas também poderia custar suas vidas. O tempo estava se esgotando, e as sombras que envolviam o palácio pareciam mais densas do que nunca. O salão do conselho, agora vazio e silencioso, ainda carregava o peso das recentes tragédias. Qin Aneu, com o pergaminho encontrado por Li Seurin em mãos, sentia que estava mais próximo da verdade do que nunca, mas também mais vulnerável. As palavras do texto antigo estavam gravadas em sua mente. Um ritual proibido, um pacto entre sangue e poder, selado por um símbolo de Peônia. Um pacto que nunca deveria ter sido revelado, disse Aneu para si mesmo, enquanto seus passos ecoavam pelos corredores. Ele sabia que aquele segredo era uma chave, mas também um convite ao perigo. Minji o encontrou próximo à biblioteca, seu rosto carregando urgência. Senhor Aneu, descobri algo nos arquivos, disse ela, entregando-lhe um conjunto de anotações. Esses registros mencionam um nome: Jung Myung-hon, um antigo conselheiro do reino. Ele desapareceu há anos, mas parece ter sido fundamental para criar esse pacto. Aneu franziu o senho. Se Myung-ho desapareceu, pode ser que ele ainda esteja vivo. Ou que alguém esteja seguindo o legado dele. Minji assentiu. Há rumores sobre uma cabana abandonada nas montanhas ao norte. Dizem que era usada por ele para conduzir rituais secretos. Prepare os guardas. Partiremos ao amanhecer, ordenou Aneu. Na ala das damas de companhia, Li Seurin estava inquieta. O pergaminho havia despertado lembranças enterradas, mas também reforçado um medo antigo. A visita noturna da figura encapuzada deixará claro que ela estava sendo vigiada. Decidida a agir, Seurin procurou por Aneu, mas encontrou Daevon no caminho. Senhorita Li, o que a traz aqui? Perguntou ele, visivelmente curioso. Preciso falar com Qin Aneu. É sobre o caso. Daevon hesitou por um momento, mas indicou a direção. Ele está na biblioteca. Mas, senhorita Li, tome cuidado. Aneu carrega um fardo pesado. Não o distraia com segredos desnecessários. Seurin apenas assentiu antes de continuar seu caminho. Na manhã seguinte, Aneu, Daevon e um pequeno grupo de guardas cavalgaram para o norte. O ar frio das montanhas carregava uma sensação de isolamento, como se a própria natureza conspirasse para ocultar os segredos que buscavam. A cabana era pequena e parecia abandonada há anos. Mas, ao se aproximarem, perceberam que as marcas de passos recentes contornavam a entrada. Não estamos sozinhos, sussurrou Daevon, sacando sua espada. Aneu fez sinal para que os guardas cercassem o local. Com um empurrão, ele abriu a porta. O interior estava escuro, iluminado apenas por um feixe de luz que entrava pelas frestas da madeira. No centro, uma mesa carregava velas apagadas e papéis envelhecidos. Mas o que chamou a atenção de todos foi uma máscara pendurada na parede, exatamente igual à descrita pelo guarda sobrevivente. É ele, disse Aneu, sua voz baixa mas carregada de determinação. Antes que pudessem examinar mais, um som de passos rápidos os alertou. Uma figura encapuzada surgiu pela porta dos fundos, correndo em direção à floresta. Peguem-no! Gritou Daevon, liderando a perseguição. Aneu seguiu, seu coração acelerado. A figura era ágil, conhecendo bem o terreno, mas Aneu era persistente. Quando finalmente conseguiu alcançá-la, derrubou-a com um golpe preciso. O capuz caiu, revelando o rosto de uma jovem. Seus olhos estavam cheios de medo e desafio ao mesmo tempo. Quem é você? Exigiu Aneu, segurando-a firmemente. A mulher hesitou, mas então murmurou. Você está mexendo com algo que não entende, Aneu. O pacto não pode ser desfeito. Aneu a encarou, intrigado. E quem está tentando mantê-lo intacto? Ela apenas sorriu, um sorriso que enviou calafrios por sua espinha. Pergunte àqueles em quem confia. Enquanto isso, no palácio, Li Seurin estava em seus aposentos quando encontrou um novo bilhete sob sua porta. Ele dizia apenas:
O verdadeiro inimigo está mais perto do que imagina. De volta ao palácio, Kim Aneu não conseguia afastar da mente as palavras da jovem capturada. A viagem de retorno foi marcada pelo silêncio, com os guardas trazendo a prisioneira em uma carroça escoltada. Ela não revelou mais nada durante o trajeto, mas a frase que deixará pairava como uma sombra sobre Aneu: pergunte àqueles em quem confia. Assim que chegaram, a prisioneira foi levada para uma cela isolada, sob os olhos atentos de Daevon. Aneu dirigiu-se imediatamente aos aposentos da rainha. Precisava alertá-la sobre o que estava acontecendo. Ao entrar na sala do trono, encontrou a rainha sentada, cercada por suas damas de companhia. Ela ergueu os olhos ao vê-lo e dispensou as mulheres com um gesto delicado. Senhor Aneu, espero que tenha respostas, disse ela, sua voz serena, mas carregada de expectativa. Aneu se curvou antes de falar. Majestade, encontramos pistas sobre os responsáveis pelos assassinatos e o pacto antigo que parece motivá-los. Mas temo que há mais em jogo do que imaginávamos. A rainha o observou atentamente, seus olhos calculistas. Continue. O pacto mencionado nos registros envolve não apenas símbolos e cerimônias, mas pessoas dentro deste próprio palácio. Acredito que há traidores entre nós, trabalhando para manter os segredos desse pacto vivos. Por um breve momento, a expressão da rainha endureceu, mas ela logo recuperou a compostura. Isso é uma acusação grave, Senhor Aneu. Tem provas? Ainda não, Majestade. Mas estou mais próximo de descobrir quem está por trás disso. Preciso de sua permissão para conduzir interrogatórios mais diretos, inclusive com algumas damas de companhia. A rainha assentiu lentamente. Faça o que for necessário, mas com discrição. O palácio já está em alvoroço. Aneu agradeceu e se retirou, decidido a agir rapidamente. Na sala de interrogatório, a jovem capturada permanecia em silêncio, mesmo diante da persistência de Daevon. Quando Aneu entrou, ela ergueu o olhar, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Finalmente, disse ela, sua voz calma. Achei que tinha fugido da verdade. Aneu se aproximou, puxando uma cadeira para sentar-se à sua frente. Não temos tempo para jogos. Quem é você e o que sabe sobre o pacto? A jovem inclinou-se levemente para a frente, seu olhar fixo em Aneu. Meu nome é Soyun. E, como você, sou apenas uma peça nesse jogo. Mas ao contrário de você, eu sei quem está movendo as peças. Aneu manteve a calma. Então diga-me. Soyun balançou a cabeça. Isso seria fácil demais. Não vê? O verdadeiro inimigo não está nas sombras, mas à luz do dia. Eles manipulam você, fazem-no acreditar que está no controle. Está falando do palácio? Da rainha? Pressionou Aneu. Soyun riu suavemente. Você já tem a resposta. Só não quer enxergá-la. Antes que pudesse continuar, um guarda entrou apressado, sussurrando algo no ouvido de Daevon. Aneu, precisamos ir. Há um problema nos aposentos da senhorita Lee Seurin, disse Daevon. Aneu lançou um último olhar para Soyun antes de se levantar. Tranque-a e aumente a vigilância. Ela sabe mais do que está dizendo. Nos aposentos de Lee Seurin, o caos estava instalado. A jovem estava sentada no chão, visivelmente abalada, enquanto um guarda inspecionava o quarto. Papéis e objetos estavam espalhados, e uma janela havia sido quebrada. O que aconteceu aqui? Perguntou Aneu, entrando apressadamente. Seurin ergueu os olhos, ainda tremendo. Alguém entrou enquanto eu dormia. Não consegui ver o rosto, mas eles deixaram isso. Ela entregou a Aneu um pequeno pedaço de papel com a mesma caligrafia que ele já reconhecia. O passado sempre retorna, e o futuro será seu espelho. Aneu apertou o bilhete entre os dedos, sentindo a frustração crescer. Isso está se tornando pessoal, disse Daevon, analisando a cena. Quem quer que seja, está jogando com você, Aneu. Ele assentiu, olhando para Seurin. Está machucada? Ela balançou a cabeça. Não, mas eles estavam procurando algo. Reviraram todos os meus pertences. E encontraram? Perguntou Aneu. Seurin hesitou antes de responder.
Não sei. Mas há algo que preciso contar a você. Algo que pode estar ligado a tudo isso. Lee Seurin sentou-se em uma cadeira perto da janela quebrada, os olhos baixos enquanto Aneu e Daevon aguardavam em silêncio. A tensão no quarto era palpável. Quando ela finalmente levantou o olhar, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Há algo que escondi de você, Senhor Aneu. Algo que prometi nunca revelar. Mas acho que já não tenho escolha. Aneu cruzou os braços, mantendo a paciência. Estamos ouvindo. Seurin respirou fundo antes de continuar. Há anos, meu pai esteve envolvido em uma conspiração ligada ao trono. Ele fazia parte de um pequeno grupo que acreditava que os segredos da dinastia antiga não deveriam ser enterrados. Eles chamavam a si mesmos de As Sombras do Amanhecer. Aneu trocou um olhar com Daevon, que franziu o senho. As Sombras do Amanhecer? Nunca ouvi falar disso antes. Seurin assentiu, parecendo hesitante. Eles operavam nas sombras, usando símbolos e mensagens codificadas para se comunicar. Quando meu pai morreu, pensei que o grupo tinha desaparecido. Mas agora, com tudo isso acontecendo, acho que eles ainda estão ativos. E o que eles querem? Perguntou Daevon, impaciente. Seurin ergueu o olhar, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Eles acreditam que o atual trono é ilegítimo, que o poder pertence a outra linhagem, esquecida no passado. Estão dispostos a fazer qualquer coisa para trazer essa verdade à luz, mesmo que isso signifique destruição. Aneu passou a mão pelo rosto, absorvendo as informações. E você sabia disso o tempo todo? Não completamente, admitiu Seurin. Mas comecei a suspeitar quando encontrei aquele broche em forma de peônia. Ele era um símbolo usado pelo grupo. E agora, com as mensagens e os assassinatos, está claro que eles estão enviando um aviso. Um aviso ou uma declaração de guerra, murmurou Daevon. Antes que Aneu pudesse responder, um guarda entrou apressado na sala, a expressão alarmada. Senhor Aneu, a prisioneira. Sou eu. Ela desapareceu. Aneu congelou por um momento, seus pensamentos correndo. Desapareceu? Como isso é possível? Não sabemos. Encontramos a cela vazia, sem sinais de arrombamento. É como se ela tivesse simplesmente evaporado. Daevon soltou um suspiro frustrado. Isso não é uma coincidência. Alguém no palácio a ajudou a escapar. E isso só confirma que os traidores estão entre nós, concluiu Aneu. Ele se virou para Seurin. Você consegue identificar mais alguém ligado a esse grupo? Ela hesitou antes de balançar a cabeça. Não tenho certeza, mas o nome de uma pessoa me vem à mente. Um dos conselheiros mais antigos, Sr. Kang. Ele era amigo do meu pai. Aneu assentiu. Vamos interrogá-lo imediatamente. No salão do conselho, o conselheiro Kang estava sentado em sua cadeira habitual, revisando documentos quando Aneu e Daevon entraram, seguidos por 2 guardas. Ele ergueu os olhos, surpreso com a entrada abrupta. Senhor Aneu, a que devo esta visita inesperada? Perguntou ele, mantendo a compostura. Aneu cruzou os braços, sua expressão séria. Senhor Kang, preciso que responda a algumas perguntas sobre seu envolvimento com um grupo chamado As Sombras do Amanhecer. Por um breve momento, o conselheiro pareceu congelar. Sua mão tremeu levemente antes de se recompor. Não faço ideia do que está falando. Esse nome não me é familiar. Daevon deu um passo à frente, sua voz dura. Não minta para nós. Sabemos que você era próximo do pai de Lee Seurin. Kang soltou uma risada nervosa. Proximidade não implica culpa. E mesmo que tal grupo tenha existido, como pode provar que estou envolvido? Aneu se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Kang. Não precisamos de provas para saber quando alguém está escondendo algo. E o senhor acaba de confirmar isso com sua reação. Kang se levantou abruptamente, sua expressão se transformando de surpresa em raiva. Não vou tolerar ser acusado sem fundamentos. Estou neste conselho há décadas, servindo fielmente ao trono. Aneu deu um passo atrás, mantendo a calma. Então prove sua fidelidade.
Ajude-nos a desmascarar aqueles que estão ameaçando o reino. O conselheiro hesitou, seus olhos se movendo nervosamente de Aneu para Daevon. Eu preciso de tempo para pensar. Aneu estreitou os olhos, mas concordou. Certo. Mas lembre-se, Sr. Kang, o tempo está se esgotando para todos nós. Naquela noite, sob o luar prateado, uma figura encapuzada se reuniu com outra nos jardins do palácio. Eles estão chegando perto, disse a voz masculina. Então devemos acelerar nossos planos, respondeu a voz feminina. O amanhecer será nosso. O silêncio do palácio era inquietante. Cada passo de Kim Aneu pelos corredores ecoava, como se o próprio edifício estivesse testemunhando as conspirações que se desenrolavam em seu interior. O tempo estava se esgotando, e ele sabia que as próximas ações seriam decisivas. Na biblioteca, Minji estava novamente imersa em registros antigos, determinada a desvendar os segredos por trás do desaparecimento dos documentos. Seu trabalho meticuloso finalmente deu frutos quando encontrou um livro encadernado em couro com o título Crônicas Perdidas do Amanhecer. Ao abri-lo, percebeu que as páginas continham anotações escritas à mão, diferentes do restante do texto. Palavras como legítimo, sacrifício e herdeiro esquecido estavam sublinhadas repetidamente. No final do livro, um nome chamou sua atenção: Anji-ho. Sem perder tempo, ela correu para encontrar Aneu. Aneu estava reunido com Daevon em seus aposentos, discutindo os próximos passos, quando Minji entrou, ofegante. Senhor Aneu, você precisa ver isto, disse ela, entregando o livro. Ele folheou rapidamente as páginas, até parar no nome. Anji-ho, murmurou. Esse nome está conectado ao pacto? Minji assentiu. De acordo com as anotações, Anji-ho foi um membro da dinastia anterior que supostamente deveria ter assumido o trono. Ele foi banido após ser acusado de traição, mas há rumores de que ele tinha descendentes que continuaram a lutar por seus direitos. Daevon franziu o senho. Isso explicaria o motivo do grupo Sombras do Amanhecer. Eles acreditam que os descendentes de Ji-ho ainda têm direito ao trono. E isso significa que estão tentando desestabilizar o atual governo para trazer essa linhagem esquecida de volta ao poder, concluiu Aneu. Ele fechou o livro com força. Precisamos descobrir quem no palácio pode estar ligado a esses descendentes. Enquanto isso, Lee Seurin estava em seu quarto, revisitando suas memórias e tentando entender como as ações de seu pai poderiam estar conectadas aos eventos atuais. Sua introspecção foi interrompida quando um bilhete foi deslizado por baixo de sua porta. Ela se aproximou cautelosamente e abriu o papel, onde estavam escritas as palavras: Encontre-me nos jardins. Traga o broche. O coração de Seurin disparou. Não havia assinatura, mas ela sabia que o bilhete vinha de alguém envolvido nas conspirações. Depois de hesitar por alguns momentos, decidiu ir, escondendo o broche em seu hanbok. Nos jardins, a lua cheia iluminava as árvores, criando sombras dançantes. Seurin chegou ao local indicado e encontrou uma figura encapuzada esperando por ela. Trouxe o broche? Perguntou a voz feminina. Seurin retirou o objeto lentamente, mantendo o olhar fixo na figura. Quem é você? E por que está atrás disso? A mulher ergueu o capuz, revelando um rosto que Seurin não esperava ver. Sou-yun. Você realmente não entende o que está em suas mãos, não é? Disse ela, pegando o broche com delicadeza. Este objeto é a chave para desvendar o pacto. O que quer dizer? Perguntou Seurin, confusa. Soo-yun suspirou. O broche contém um compartimento secreto. Dentro dele está a localização do local onde o pacto original foi firmado. É lá que tudo começou, e onde tudo deve terminar. Antes que Seurin pudesse responder, passos apressados ecoaram pelos jardins. Ambas se viraram para ver Aneu e Daevon chegando, seguidos por guardas. Peguem-na, ordenou Aneu, apontando para Soo-yun. A mulher tentou fugir, mas foi rapidamente capturada. Parece que você está sempre um passo atrás, Sr. Aneu, disse ela, com um sorriso sarcástico. Aneu ignorou a provocação e se voltou para Seurin. Está tudo bem? O que ela disse a você?
Seurin hesitou antes de mostrar o broche. Ela disse que isto é a chave para encontrar o local do pacto. Aneu pegou o objeto e o examinou com atenção, percebendo um pequeno mecanismo escondido na base. Com um clique, abriu o compartimento secreto, revelando um pedaço de papel com coordenadas. Finalmente temos um destino, disse ele, guardando o papel. Preparem-se. Vamos partir ao amanhecer. A próxima etapa estava definida. Descobrir o local onde o pacto foi firmado e desenterrar os segredos que poderiam salvar ou condenar o reino. O sol mal começava a despontar no horizonte quando Qin Aneu, Parque da Evon, Minji e Li Seurin se preparavam para partir. O pequeno grupo sabia que estava prestes a enfrentar uma jornada perigosa, mas a necessidade de resposta superava qualquer hesitação. O mapa que encontraram no broche os guiava para uma floresta densa nas proximidades de Ancion, um lugar conhecido por suas lendas de espíritos antigos e mistérios insondáveis. Isso parece mais uma armadilha do que uma pista, comentou Daevon enquanto ajustava a bainha de sua espada. Pode ser, mas é a única pista concreta que temos, respondeu Aneu. Ele se virou para Seurin. Você está preparada para o que pode acontecer lá? Seurin assentiu, embora seus olhos revelassem incerteza. A viagem até a floresta levou várias horas. À medida que se aproximavam, a paisagem mudava drasticamente. Árvores altas e retorcidas bloqueavam a luz do sol, e o silêncio pesado era interrompido apenas pelo som de seus passos. Este lugar tem uma energia estranha, disse Minji, apertando um livro contra o peito como se fosse um amuleto de proteção. É porque estamos nos aproximando de algo que não deveria ser encontrado, respondeu Aneu, mais para si mesmo do que para o grupo. Eventualmente, chegaram a um pequeno santuário coberto de musgo, exatamente no ponto indicado pelas coordenadas. No centro, havia uma pedra alta com inscrições antigas. Isto deve ser o lugar, disse Minji, aproximando-se da pedra com cautela. Ela começou a examinar os símbolos enquanto os outros montavam guarda ao redor. Estas inscrições falam sobre um pacto de sangue, explicou Minji após alguns minutos. Parece que foi selado aqui há gerações, e o juramento era proteger uma linhagem específica, a de Anjiro. Então eles realmente acreditam que essa linhagem tem direito ao trono, disse Daevon, balançando a cabeça. A mais, continuou Minji. O pacto foi reforçado com um sacrifício. Alguém entregou sua vida para assegurar que o juramento nunca seria quebrado. Aneu franziu o senho. Isso explica a importância deste lugar para o grupo Sombras do Amanhecer. Se eles puderem reativar o pacto aqui, terão mais poder simbólico e político do que imaginamos. Enquanto Minji decifrava mais detalhes, Seurin sentiu uma presença estranha ao seu redor. Virando-se, viu uma figura nas sombras da floresta. Aneu, sussurrou ela, apontando para a direção da figura. Antes que ele pudesse reagir, uma flecha passou zunindo por eles e cravou-se na pedra. O grupo entrou em alerta. Emboscada! Gritou Daevon, desembainhando sua espada. De repente, várias figuras encapuzadas emergiram das árvores, cercando o grupo. Cada um carregava armas rudimentares, mas seus movimentos eram coordenados. Aneu rapidamente puxou Seurin para trás de uma rocha enquanto Daevon e os guardas enfrentavam os atacantes. Minji, você precisa terminar de decifrar aquelas inscrições, gritou Aneu, desviando de outro ataque. Minji, tremendo de medo, voltou para a pedra e continuou seu trabalho freneticamente. Eles estão tentando nos afastar da pedra, gritou Daevon. Protejam Minji a todo custo. A batalha foi feroz, mas o grupo conseguiu resistir. Quando Minji finalmente terminou de ler as inscrições, ela gritou: há um mecanismo aqui. Se inserirmos algo no entalhe da pedra, podemos revelar o próximo segredo. Aneu olhou para Seurin. O broche. É a chave. Seurin entregou o broche a Aneu, que o inseriu no entalhe. Com um clique, a pedra começou a se mover, revelando uma escadaria que descia para a escuridão. Rápido! Lá dentro! Ordenou Aneu, enquanto empurrava o grupo para o interior da escadaria. Dentro do santuário subterrâneo, a temperatura era fria,
e o ar estava pesado com o cheiro de terra úmida. O grupo acendeu tochas e continuou avançando até encontrar uma câmara espaçosa com um altar no centro. No altar, havia um pergaminho antigo, envolto em tecido vermelho. Aneu o pegou cuidadosamente e o abriu. "Este é o pacto original", disse ele, a voz cheia de reverência. "Ele contém os nomes dos que fizeram o juramento e a linhagem que deveria ser protegida." Antes que pudessem analisar mais, passos ecoaram na escadaria. "Eles estão vindo", avisou Daevon. "Não podemos deixar este pergaminho cair nas mãos deles", disse Aneu, enrolando-o novamente. "Precisamos sair daqui, agora." Com o pergaminho em mãos e a conspiração se fechando ao redor deles, o grupo sabia que as próximas horas seriam cruciais para o futuro do reino. A saída do santuário subterrâneo foi frenética. Aneu liderava o grupo, segurando o pergaminho como se sua vida dependesse disso. Parque Daevon cobria a retaguarda, sua espada manchada de sangue dos captores que haviam enfrentado. "Não podemos levar isso de volta ao palácio ainda", disse Aneu, ofegante. "Precisamos esconder o pergaminho em um lugar seguro." "E onde seria esse lugar?" perguntou Seurin, sua voz carregada de ansiedade. "Eles nos caçaram até aqui, não vão parar agora." "Eu conheço um lugar", respondeu Minji. "Uma casa de chá abandonada fora dos limites da cidade. Não é muito longe daqui." Aneu assentiu. "Vamos." A jornada até a casa de chá foi tensa. Cada som na floresta fazia com que o grupo se virasse, esperando o pior. Quando finalmente chegaram, encontraram um local em ruínas. As paredes estavam cobertas de musgo, e o cheiro de madeira podre pairava no ar. "Não é o esconderijo mais elegante, mas vai servir", disse Minji, forçando um sorriso. Aneu cuidadosamente envolveu o pergaminho em tecido e o escondeu sob as tábuas do piso. "Agora, precisamos pensar na próxima etapa. Este pergaminho confirma a linhagem de Anjiro e o pacto que foi feito para protegê-la. Mas precisamos de mais provas para convencer o conselho e a rainha." "E se o conselho já estiver comprometido?" perguntou Daevon. "Essa conspiração é maior do que imaginávamos. É por isso que temos que agir com cautela", disse Aneu. "Primeiro, precisamos descobrir quem, dentro do palácio, está trabalhando com as sombras do amanhecer." De volta ao palácio, as coisas estavam longe de se acalmar. Um mensageiro real chegou até eles, trazendo notícias urgentes. "Senhor Aneu, a rainha deseja vê-lo imediatamente." Aneu trocou um olhar preocupado com Daevon. "Fiquem aqui e cuidem do pergaminho", disse ele, dirigindo-se ao grupo. "Eu volto assim que puder." Ao chegar aos aposentos reais, Aneu foi recebido pela rainha, cuja expressão era uma mistura de preocupação e determinação. "Kim Aneu, não temos muito tempo. Recebi uma carta anônima afirmando que você está escondendo algo que ameaça o reino." Aneu manteve a calma. "Majestade, estou protegendo algo que pode salvar o reino, mas ainda não é seguro revelar tudo. Peço que confie em mim por mais um pouco de tempo." A rainha o observou em silêncio antes de responder. "Muito bem, mas saiba que meu apoio tem limites. Descubra o que precisa, Aneu, mas rápido." Enquanto isso, na casa de chá, Li Seurin estava inquieta. Algo na floresta parecia se mover, e ela não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. "Estamos sendo seguidos", disse ela finalmente, sua voz baixa, mas firme. Daevon ergueu sua espada imediatamente, os olhos percorrendo o ambiente ao redor. "Mostrem-se!" gritou ele para a escuridão. Uma risada suave ecoou na floresta, e uma figura encapuzada emergiu das sombras. "Vocês acham que podem fugir de nós?" perguntou a figura, sua voz carregada de sarcasmo. Minji recuou, enquanto Seurin apertava os punhos. "O que você quer?" perguntou Seurin, tentando manter a compostura. "O pergaminho, é claro", respondeu a figura. "E talvez, a senhorita Li também." Antes que pudessem reagir, mais figuras surgiram, cercando a casa de chá. "Daevon, proteja Minji e Seurin", gritou Aneu, que havia acabado de retornar do palácio.
A batalha que se seguiu foi caótica, com espadas cruzando no pequeno espaço ao redor da casa de chá. Apesar da superioridade numérica dos inimigos, Aneu e Daevon lutaram com determinação. Não podemos vencer aqui, disse Aneu, percebendo que o grupo estava ficando sobrecarregado. Precisamos recuar. Minji apontou para uma trilha estreita atrás da casa. Por aqui. Com esforço, o grupo conseguiu escapar pela trilha, deixando para trás a casa de chá destruída. Mas enquanto corriam pela floresta, Aneu percebeu algo perturbador. O pergaminho havia desaparecido. A ausência do pergaminho era como uma lâmina pendurada sobre a cabeça de Aneu. Ele mal conseguia ouvir os passos de seus companheiros enquanto corriam pela floresta. Cada folha amassada debaixo dos pés soava como um sinal de alarme, um lembrete de que a situação estava rapidamente fugindo do controle. Quando finalmente pararam em uma clareira, todos estavam ofegantes. Minji caiu de joelhos, segurando o lado do corpo, enquanto Daevon mantinha a espada erguida, pronto para qualquer emboscada. O pergaminho, disse Aneu, finalmente quebrando o silêncio. Alguém o pegou. Não pode ser, murmurou Minji, o rosto pálido. Eu vi você escondê-lo. E eu confirmei que ainda estava lá antes de sairmos, disse Daevon, cerrando os dentes. Isso significa que um deles conseguiu acessar o esconderijo antes de atacarmos. Seurin estava inquieta, caminhando em círculos pela clareira. Isso não faz sentido. Eles sabiam exatamente onde atacar, e agora o pergaminho está com eles. Mas quem poderia ter passado essa informação? Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo. A desconfiança pairava no ar como uma névoa espessa. Alguém está nos traindo, disse Aneu finalmente, os olhos percorrendo o rosto de cada um deles. E você acha que sou eu? Perguntou Daevon, erguendo a voz. Arrisquei minha vida para proteger vocês. E eu também, disse Minji, levantando-se, apesar da dor. Dediquei todo o meu tempo e energia para ajudar a descobrir a verdade. Aneu ergueu as mãos. Não estou acusando ninguém, ainda. Mas precisamos ser cautelosos. Até sabermos quem está por trás disso, não podemos confiar em ninguém completamente. Enquanto isso, em um local desconhecido, o pergaminho estava sendo cuidadosamente desenrolado. A figura mascarada que o segurava observava cada linha do texto com atenção. Então é isso, murmurou, um sorriso sombrio se formando sob a máscara. Eles acham que podem usar isso contra nós. Uma segunda figura, esta sem máscara, aproximou-se. O que faremos agora? Eles não vão parar de nos perseguir. Deixe que venham. Quanto mais próximos eles chegam, mais fácil será destruí-los. No acampamento improvisado, Aneu sentou-se ao lado de Seurin. Ela estava estranhamente silenciosa desde que deixaram a casa de chá. O que está incomodando você? Perguntou ele suavemente. Ela hesitou antes de responder. Eu sinto que estou no meio de algo que não entendo completamente. Como se estivesse sendo usada por forças maiores. Aneu assentiu. Você não está sozinha nisso. Mas precisamos continuar. Cada resposta que encontramos só nos leva a mais perguntas. E se estivermos seguindo o caminho errado? Perguntou ela, olhando para o céu. E se tudo isso for uma armadilha? Então descobriremos juntos, disse Aneu, sua voz firme. Mais tarde naquela noite, enquanto o grupo descansava, Aneu se afastou para pensar. O som das árvores balançando no vento era o único consolo que ele tinha. Mas então, ele ouviu algo. Passos leves, quase inaudíveis. Quem está aí? Perguntou ele, sacando sua espada. Uma sombra emergiu das árvores, revelando-se lentamente. Você está mais perto da verdade do que imagina, Aneu. Era uma voz que ele reconhecia, mas não podia acreditar. Você! A figura que emergiu das sombras era uma visão que Aneu jamais esperaria naquele momento. Yoojin? Sua voz tremeu, um misto de incredulidade e raiva. Você está envolvido nisso? Yoojin, um dos conselheiros de confiança do palácio e velho amigo de Aneu, deu um passo à frente, com o rosto iluminado pela luz prateada da lua. Ele segurava algo nas mãos,
algo que fez o coração de Aneu quase parar. O pergaminho desaparecido. Antes que você me acuse, deixe-me explicar, disse Iojin, erguendo a mão em um gesto de paz. Explicar? Aneu avançou um passo, a espada apontada diretamente para o peito do amigo. Você roubou o pergaminho. Está conspirando contra o reino. Iojin suspirou, seus ombros relaxando como se carregassem um fardo imenso. Não é tão simples quanto parece. Eu não sou o inimigo, Aneu. Estou tentando proteger você e todos os outros. Aneu estreitou os olhos. Então comece a falar. Agora. Iojin olhou para os arredores, como se esperasse que alguém os estivesse espionando. Este pergaminho contém mais do que segredos sobre cerimônias reais. Ele guarda o nome de todas as famílias envolvidas na conspiração que ameaça o trono. E, Aneu, o nome da sua família está aqui. A espada de Aneu vacilou por um momento, mas ele rapidamente afirmou novamente. Você está mentindo. Minha família é leal ao trono há gerações. Eu gostaria que fosse mentira. Iojin respondeu, entregando o pergaminho. Leia você mesmo. Aneu hesitou antes de pegar o pergaminho, os olhos correndo pelas linhas de texto. Cada palavra parecia pesar como uma rocha em seu peito. Então, ele viu. O nome de sua família estava lá, listado ao lado de outros que haviam supostamente traído o reino. Isso não faz sentido, murmurou, recuando um passo. Sua família pode ter sido usada, assim como você está sendo agora, disse Iojin. Mas a conspiração vai muito além do que imaginávamos. Aneu guardou o pergaminho, os pensamentos correndo como um rio selvagem. Por que você simplesmente não trouxe isso para mim antes? Por que agir pelas sombras? Iojin deu um sorriso triste. Porque não sabia em quem confiar. Dentro do palácio, as máscaras são muitas, e as intenções verdadeiras são raras. Antes que Aneu pudesse responder, um som de passos se aproximou rapidamente. Era Daevon, espada em punho, seguido por Minji e Seurin. Aneu! Gritou Daevon. Você está bem? Os olhos de Daevon pousaram em Iojin, e sua expressão endureceu. O que ele está fazendo aqui? Ele trouxe o pergaminho, disse Aneu, levantando a mão para evitar que Daevon avançasse. E informações que complicam ainda mais as coisas. Iojin ergueu as mãos, olhando diretamente para Daevon. Estou aqui para ajudar, mesmo que vocês não confiem em mim. Minji, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Se ele está dizendo a verdade, então precisamos trabalhar juntos. Não importa o que aconteceu antes. O importante é descobrir quem está realmente por trás disso. Daevon rangeu os dentes, mas recuou. Muito bem. Mas se ele der um passo em falso, ele sabe o que está em jogo, disse Aneu, cortando a frase. Enquanto o grupo voltava para o acampamento, Aneu mal conseguia conter o turbilhão em sua mente. O envolvimento de sua família, as palavras de Iojin, e a crescente teia de segredos estavam lentamente destruindo tudo o que ele acreditava saber. Naquela noite, enquanto os outros descansavam, Aneu ficou acordado, encarando o pergaminho. Ele sabia que as próximas ações do grupo seriam cruciais. E, no fundo de sua mente, uma dúvida começava a se formar. Se tudo o que ele sabia era uma mentira, o que mais estava sendo escondido? O amanhecer trouxe um céu cinzento, pesado com a promessa de uma tempestade iminente. No acampamento improvisado fora do palácio, a tensão era palpável. Kim Aneu, de pé diante da fogueira quase extinta, observava o pergaminho como se ele fosse uma serpente venenosa. As palavras ainda ecoavam em sua mente. O nome da sua família está aqui. Daevon aproximou-se, a expressão dura como sempre, mas havia uma preocupação contida em seus olhos. Você não dormiu, constatou. Aneu balançou a cabeça, ainda segurando o pergaminho. Como poderia? Tudo o que pensei que sabia está desmoronando. Daevon cruzou os braços. Isso é exatamente o que eles querem. Confusão, dúvida, medo. Não podemos nos deixar abalar agora. Antes que Aneu pudesse responder, Minji surgiu, segurando um conjunto de mapas e documentos que encontrara na noite anterior.
Preciso mostrar isso a vocês, disse ela, espalhando os papéis sobre uma superfície plana. Esses mapas indicam túneis secretos sob o palácio. Eles foram usados pela dinastia anterior para fugas e encontros clandestinos. Aneu se inclinou, analisando os traçados detalhados. Esses túneis ainda existem? Sim, mas muitos estão bloqueados ou foram esquecidos. No entanto, há uma entrada que leva diretamente à ala leste do palácio, explicou Minji. Daevon franziu a testa. A ala leste? É lá que o conselho se reúne. Se esses túneis estão sendo usados, isso explica como o assassino tem escapado tão facilmente. Aneu assentiu, sentindo um vislumbre de esperança em meio ao caos. Precisamos investigar esses túneis. Se conseguirmos pegar alguém lá, talvez finalmente tenhamos respostas. Enquanto isso, Li Seurin estava sentada perto do riacho que passava pelo acampamento, suas mãos inquietas sobre o broche de peônia que sempre mantinha consigo. O encontro com a figura encapuzada e o pergaminho entregue a ela na noite anterior ainda a assombravam. Ela sabia que estava escondendo informações importantes, mas o medo a paralisava. Seus pensamentos foram interrompidos pela presença de Yoojin, que se sentou ao seu lado sem dizer uma palavra por alguns momentos. Você confia neles? Perguntou Seurin finalmente, sem olhar para ele. Yoojin suspirou. Eu confio na determinação de Aneu. Ele fará o que for necessário para proteger o reino. Mas confiança é algo que poucos aqui podem oferecer sem hesitação. Seurin virou-se para encará-lo, seus olhos cheios de dúvida. E você? Por que está aqui? Porque, como você, estou preso entre o que sei e o que temo. As palavras de Yoojin ecoaram em sua mente enquanto ele se afastava, deixando-a sozinha novamente. Na entrada de um dos túneis, Aneu, Daevon e Minji estavam prontos para explorar. Armados com lanternas e espadas, o grupo avançou cuidadosamente pela passagem estreita e escura. As paredes de pedra estavam úmidas, e o ar era pesado com o cheiro de terra antiga. Cada passo parecia ecoar, aumentando a tensão a cada momento. Minji parou abruptamente, levantando a lanterna. Há marcas aqui, disse ela, apontando para arranhões na parede. Como se algo ou alguém tivesse passado recentemente. Aneu aproximou-se, analisando as marcas. Eles estiveram aqui. Vamos em frente. O túnel terminou em uma pequena câmara, onde encontraram uma mesa improvisada com papéis espalhados. Entre eles, havia mapas detalhados do palácio e listas de nomes. Isso é uma base deles, disse Daevon, examinando os documentos. De repente, o som de passos apressados ecoou pelo túnel. O grupo se armou, pronto para enfrentar quem quer que estivesse se aproximando. Uma figura encapuzada surgiu na entrada, mas antes que pudesse reagir, Aneu avançou, derrubando-a ao chão. Quem é você? Exigiu ele, removendo o capuz. A revelação chocou a todos. Dama You? Exclamou Minji, reconhecendo uma das damas de companhia da rainha. A mulher permaneceu em silêncio, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e medo. Fale! Exigiu Daevon. Quem está por trás disso? Mas antes que pudessem obter respostas, um assobio ressoou pelo túnel, seguido por uma explosão súbita de fumaça. Em meio à confusão, a mulher escapou, deixando o grupo atordoado e com ainda mais perguntas. Enquanto a fumaça dissipava, Aneu apertou os punhos, sua determinação crescendo. Estamos perto da verdade. Não importa o que aconteça, não vou parar agora. E assim, o grupo deixou a câmara, com a sensação de que a conspiração estava prestes a revelar seu verdadeiro rosto. De volta ao acampamento, o grupo estava em silêncio. A fuga da Dama You foi um golpe inesperado, mas as provas encontradas na câmara subterrânea eram suficientes para traçar uma linha clara na conspiração. Aneu sentou-se diante da mesa improvisada, espalhando os mapas e listas. Esses nomes. Começou Minji, olhando atentamente para a lista. Muitos deles são servos ou figuras secundárias na corte. Pessoas que passariam despercebidas, mas que têm acesso estratégico ao palácio. Daevon cruzou os braços, sua expressão severa.
Se a dama Yo está envolvida, isso confirma que a rainha pode ser um alvo direto. Precisamos agir antes que eles façam seu próximo movimento. Aneu assentiu, mas sua mente estava dividida. A lista de nomes continha algo mais, algo que ele ainda não estava pronto para compartilhar. Entre os nomes, ele reconheceu o sobrenome de sua própria família. Vamos nos concentrar na segurança da rainha, disse ele finalmente, afastando os papéis. Minji, continue analisando os documentos. Quero todos os detalhes sobre os túneis e quem poderia estar usando eles. No palácio, a rainha estava em seus aposentos, cercada por suas damas de companhia. A ausência da dama Yo não passou despercebida, mas ninguém ousava mencionar o assunto. A rainha parecia inquieta, seus olhos frequentemente se voltando para as janelas. Majestade, deveria descansar, sugeriu uma das damas. Não posso, respondeu ela, com um suspiro. O reino está em tumulto, e não posso fechar os olhos para isso. Ela estava certa. Em cada canto do palácio, sussurros e rumores preenchiam os corredores, alimentando um clima de paranoia. Li Seurin, que havia retornado ao palácio para ajudar na investigação, encontrou a rainha no salão privado. Elas trocaram um olhar silencioso antes que Seurin decidisse falar. Majestade, algo grande está acontecendo. Sei que não sou a única a sentir isso. A rainha ergueu o olhar, sua expressão séria. E o que você sabe, Seurin? Não o suficiente. Mas o suficiente para saber que estão mirando mais alto do que qualquer um de nós poderia imaginar. A rainha permaneceu em silêncio, mas havia algo em sua postura que indicava que ela também sabia mais do que deixava transparecer. Enquanto isso, Aneu, Daevon e Minji entraram novamente nos túneis, desta vez em direção a uma passagem que levava diretamente aos aposentos reais. Era arriscado, mas Aneu acreditava que encontrariam algo importante ali. Ao se aproximarem do final do túnel, ouviram vozes abafadas. Desligaram as lanternas e avançaram com cautela. A luz de uma tocha revelou duas figuras discutindo animadamente. Precisamos acelerar o plano. Eles estão se aproximando demais, disse uma voz feminina. Ainda não. Sem o último nome na lista, tudo será em vão, respondeu um homem, cujo rosto estava obscurecido pelas sombras. Aneu fez sinal para que Daevon avançasse, mas antes que pudessem agir, um barulho repentino ecoou pelo túnel. Uma pedra caiu, chamando a atenção dos conspiradores. Rápido, dispersem, gritou a mulher, antes que ambos desaparecessem em direções opostas. Aneu tentou segui-los, mas os túneis eram um labirinto. Após alguns minutos, ele percebeu que seria impossível alcançá-los. Perdemos a chance, disse Daevon, claramente frustrado. Não exatamente, respondeu Aneu, levantando algo que os conspiradores deixaram para trás. Um fragmento de um documento com um selo real. Minji olhou para o selo, reconhecendo imediatamente. Esse é o selo da rainha. De volta ao palácio, Aneu confrontou a rainha com o fragmento. Ela ficou em silêncio por um longo momento, antes de finalmente falar. Há coisas que vocês não entenderiam, disse ela, sua voz firme, mas com um traço de tristeza. Então explique, Majestade, insistiu Aneu. Porque se não fizermos algo agora, todo o reino estará em risco. A rainha olhou para ele, sua expressão cheia de conflito. Muito bem, Aneu. Você quer a verdade? Então esteja preparado para o que virá depois. E assim, as palavras da rainha ecoaram como o prenúncio de uma revelação que mudaria tudo. O silêncio na biblioteca secreta era quebrado apenas pelo som das páginas antigas sendo viradas. A luz trêmula das lamparinas projetava sombras dançantes nas paredes, refletindo a gravidade do momento. Aneu estudava cada linha do pergaminho revelado por Seurin, enquanto Daevon mantinha-se de pé, observando a porta como se esperasse que o inimigo surgisse a qualquer instante. Minji, com um lápis preso ao cabelo e anotações espalhadas à sua frente, apontava para os nomes listados no documento. Este aqui, Yunvojin, é conselheiro direto da rainha. Ele participa das reuniões de segurança desde o começo. Como ninguém desconfiou dele antes? Perguntou, indignada.
Aneu passou os dedos pela têmpora, pensando em voz alta. Eles sabem esconder seus rastros. Isso é obra de um grupo muito bem organizado, com objetivos claros. Não estão apenas atrás do trono. Querem destruir a própria dinastia. Seurin, que até então estava em silêncio, quebrou o mutismo. Sua voz era baixa, mas carregada de urgência. Eles têm algo mais em mente. Não se trata apenas de poder. Há uma vingança aqui, algo pessoal. Eu sinto isso. E o que você sabe, Seurin? Questionou Daevon, direto. Ela hesitou, apertando as mãos no tecido de sua saia. Depois de alguns segundos, respondeu. Uma vez, ouvi meu pai falar sobre uma antiga rebelião, algo que foi encoberto pela coroa. Famílias inteiras foram executadas, algumas injustamente. Se essa conspiração está ligada a isso, eles podem estar tentando corrigir o que consideram uma injustiça histórica. Aneu franziu a testa. Vingança enraizada no passado. Isso explica muita coisa. Mas, mesmo que seus motivos tenham raízes, isso não justifica as mortes. Concordo, respondeu Minji. Mas o que faremos agora? Aneu fechou o pergaminho com firmeza. Amanhã, no Festival das Peonias, todos estarão reunidos. Esse será o momento deles agirem, e também o nosso. Precisamos estar preparados. Daevon assentiu, mas sua expressão era dura. E se errarmos? Se não conseguirmos impedir a tempo, então, Daevon, o palácio cairá. Mas eu não pretendo falhar. O Festival das Peonias era um dos eventos mais aguardados do ano. Ancion parecia respirar arte e beleza naquele dia, com ruas decoradas com as flores emblemáticas e música preenchendo o ar. Mas, dentro do palácio, o clima era diferente. Aneu estava no salão principal, observando as camadas de nobres que enchiam o espaço. Cada movimento parecia suspeito. Cada sorriso, uma máscara. Minji estava entre os escribas, sua atenção voltada para as entradas e saídas de documentos. Daevon percorria o salão como um sentinela, enquanto Seurin permanecia ao lado da rainha, oferecendo apoio e observando atentamente. O evento prosseguia sem problemas até que, em um momento de grande comoção, o líder dos conspiradores se levantou. Ele ergueu uma taça e, com um sorriso, começou a falar. Majestade, gostaria de propor um brinde, disse ele, atraindo olhares. A rainha sorriu educadamente, mas antes que pudesse responder, ele continuou. Um brinde ao futuro, um futuro livre da corrupção e da tirania. Aneu sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sinalizou discretamente para Daevon, que já havia percebido o perigo iminente. De repente, o salão explodiu em caos. Nobres leais e conspiradores se enfrentaram. Guardas tentavam manter a ordem, mas os conspiradores estavam preparados, armados com espadas escondidas sob seus trajes cerimoniais. Enquanto isso, uma figura encapuzada movia-se em direção à rainha. Antes que pudesse agir, Seurin interceptou-a, derrubando-a com um golpe inesperado. Sua coragem será sua ruína, Li Seurin, disse a figura, tentando se levantar. Seurin não hesitou. E sua ganância será sua queda. Enquanto Aneu e Daevon lideravam os guardas contra os conspiradores, Minji descobria algo crucial. Um dos documentos que havia recuperado continha um plano detalhado para envenenar os poços do palácio. Ela correu para avisar Aneu, que, ao ouvir a notícia, ordenou: protejam as fontes de água. Eles ainda têm truques escondidos. O combate foi intenso, mas aos poucos os guardas realistas conseguiram dominar os traidores. Quando o líder dos conspiradores foi finalmente capturado, ele sussurrou algo para Aneu. Você acha que isso acabou? O verdadeiro poder nunca morre. O sol nascente iluminava o pátio do palácio, onde os resquícios da batalha ainda estavam presentes. Guardas reforçavam a segurança nas muralhas, e o som de martelos e serras ecoava enquanto os artesãos começavam os reparos. No entanto, o silêncio entre os moradores do palácio era ensurdecedor. A reunião convocada pela rainha foi realizada no grande salão. Aneu, Daevon, Minji e Seurin estavam presentes, cada um exibindo sinais de cansaço e tensão.
Vocês enfrentaram forças que buscavam destruir tudo o que construímos. Começou a rainha, sua voz firme, mas carregada de emoção. Por isso, agradeço a cada um de vocês. Este reino existe graças à coragem que demonstraram. Ela fez uma pausa antes de continuar, seu olhar recaindo sobre Aneu. Mas sei que isso é apenas o começo. Aneu inclinou a cabeça. Majestade, desvendamos uma parte da conspiração, mas as raízes que alimentam essa ameaça ainda estão escondidas. Precisamos agir com rapidez e precisão, ou eles voltarão mais fortes. Minji, que permanecerá em silêncio até então, levantou a voz. Encontrei pistas adicionais nos documentos recuperados. Elas mencionam grupos além das fronteiras de Ancion, aliados desconhecidos que podem estar financiando ou orientando os conspiradores. Daevon franziu o senho, cruzando os braços. Isso significa que não estamos lidando apenas com dissidentes internos. Há algo maior em jogo. A rainha assentiu lentamente, a tensão evidente em seu rosto. Então, preciso de vocês mais do que nunca. Reconstruiremos o palácio, mas também fortaleceremos o reino. Minji, investigue os documentos. Daevon, redobre a segurança. Aneu, confio que você continuará liderando essa busca pela verdade. Mais tarde, no pátio das Pionias, Aneu e Seurin se encontraram. O vento agitava suavemente as pétalas, e o cheiro doce da manhã criava um contraste com o peso da conversa. Acha que acabou? Perguntou Seurin, olhando para o horizonte. Aneu hesitou antes de responder. Não. Há algo que ainda não faz sentido. Essas pessoas estavam organizadas demais, e cada passo parecia calculado. Como se alguém soubesse exatamente como reagiríamos. Seurin permaneceu em silêncio por um momento. E acha que ainda há traidores entre nós? Não sei, mas não vou baixar a guarda até ter certeza. Seurin desviou o olhar, como se quisesse esconder algo, mas antes que Aneu pudesse perguntar, Daevon apareceu apressado, trazendo consigo uma expressão de urgência. Aneu, precisamos conversar. Agora. O que aconteceu? Durante as buscas pelos conspiradores, encontramos algo que muda tudo, respondeu Daevon, entregando-lhe um pequeno objeto envolto em tecido. Ao abrir o pacote, Aneu revelou um anel prateado com o símbolo de uma peônia gravado na parte interna. Ele o segurou, os olhos estreitando-se em concentração. Onde estava isso? No corpo de um dos conspiradores capturados, respondeu Daevon. Mas não é isso que me preocupa. Então o que é? Daevon respirou fundo, como se as próximas palavras fossem difíceis de dizer. Esse anel pertence a alguém que conhecemos. Aneu franziu a testa. Quem? Li Seurin. O silêncio caiu como uma lâmina afiada. Aneu olhou para Daevon, depois para o anel em sua mão. Isso não faz sentido. Ela esteve conosco todo o tempo. Arriscou sua vida por nós. Eu sei, disse Daevon. Mas não podemos ignorar as evidências. Ou ela está envolvida, ou alguém está tentando incriminá-la. Enquanto isso, Seurin estava em seus aposentos, reorganizando seus pensamentos. Seus dedos tocaram um antigo broche de peônia que ela mantinha escondido, um símbolo de um passado que sempre evitara confrontar. Antes que pudesse continuar, uma batida na porta interrompeu seus devaneios. Quem é? Ninguém respondeu. Ao abrir a porta, encontrou um pequeno pergaminho no chão. Desdobrou-o com cuidado, os olhos arregalando-se ao ler as palavras. Os segredos do passado sempre encontram o caminho de volta ao presente. Eles sabem quem você é. O pergaminho caiu de suas mãos enquanto ela cambaleava para trás. Naquela noite, Aneu voltou para seus aposentos, onde analisava o anel sob a luz de uma vela. Ele sabia que algo estava errado, algo que não conseguia compreender completamente. De repente, notou uma inscrição minúscula na lateral do anel. Usando uma lupa, conseguiu decifrá-la. Ordem das Pionias. Seu coração disparou. O nome era desconhecido, mas carregava uma promessa de mistério. Antes que pudesse pensar mais, uma figura encapuzada apareceu na janela, sussurrando. O jogo está apenas começando, Kim Aneu. Quando ele se virou para confrontá-la,
A figura desapareceu na escuridão, deixando para trás uma única flor no parapeito da janela. Uma peônia negra. Aneu apertou o punho. Se é um jogo que querem, então estou pronto. Enquanto o palácio recuperava sua paz aparente, uma nova ameaça surgia nas sombras, preparando o terreno para um conflito que ninguém estava pronto para enfrentar. Será que realmente acabou? Ou algo pior está por vir? Querido leitor, este ainda não é o final da história. Como dito antes, este livro faz parte de uma trilogia cujo segundo livro já está completo. Fique agora com o capítulo extra desta história. Prólogo do passado. 3 anos antes. Ancion estava especialmente vibrante naquela primavera, quando as cerejeiras floresceram em uma explosão de tons rosados. As ruas do mercado estavam lotadas, cheias de risos e conversas animadas. Era um contraste marcante com o silêncio melancólico que dominava os corredores do palácio, onde Kim Aneu passava a maior parte de seus dias. Naquela tarde, Aneu havia decidido caminhar pelas áreas externas do palácio, buscando um raro momento de tranquilidade. No entanto, sua mente estava ocupada com um caso menor que lhe fora atribuído: o roubo de joias de uma das damas de companhia da rainha. As investigações o levaram até os jardins externos, onde rumores indicavam que o ladrão poderia estar escondendo os itens. Foi lá, sob a sombra de uma cerejeira, que ele a viu pela primeira vez. Li Seurin estava sentada em um banco de madeira, com um livro em mãos e uma expressão concentrada. Seus olhos percorriam as páginas como se o mundo ao redor não existisse, e Aneu, por um breve momento, ficou paralisado pela cena. Não sabia que os jardins do palácio eram abertos a estranhos, disse ele, mais para testar sua reação do que por real curiosidade. Seurin levantou os olhos, surpresa pela interrupção. No entanto, não parecia assustada. Não sabia que os investigadores tinham tempo para observar leitores desavisados, respondeu ela, com um leve sorriso. Quem é você, afinal, para questionar minha presença aqui? Aneu arqueou uma sobrancelha, intrigado com a audácia. Kim Aneu, investigador do palácio. E você? Uma dama de companhia ou alguém que se perdeu pelo caminho? Ela fechou o livro com cuidado, como se o gesto fosse parte de uma coreografia ensaiada. Li Seurin, dama de companhia. E não, Sr. Aneu, eu não me perdi. Na verdade, estava aqui pensando em como devolver algo que foi perdido por outra pessoa. Aneu franziu a testa, imediatamente atento. Está insinuando que sabe algo sobre o roubo das joias? Seurin sorriu, mas havia algo de misterioso em sua expressão. Talvez. Mas, como investigadora amadora, acredito que informações valiosas não devem ser entregues de graça. E o que você quer em troca? Perguntou Aneu, cruzando os braços, intrigado e um pouco impaciente. Apenas que me ouça, respondeu ela, levantando-se e colocando o livro sob o braço. Há coisas acontecendo no palácio que são muito mais importantes do que joias roubadas, Sr. Aneu. Coisas que você, com toda a sua inteligência, talvez esteja ignorando. Antes que ele pudesse responder, Seurin começou a andar na direção oposta, deixando-o com mais perguntas do que respostas. Naquele instante, Aneu percebeu que Li Seurin não era apenas uma dama de companhia qualquer. Ela carregava segredos, e ele estava determinado a descobri-los. Os dias seguintes trouxeram encontros ocasionais, sempre nos corredores ou nos jardins. Cada conversa entre os dois era marcada por trocas de farpas e insinuações, mas também por um respeito crescente. Foi em uma dessas ocasiões que Seurin finalmente revelou o que sabia sobre o roubo. Uma criada havia sido chantageada para cometer o crime, ameaçada por alguém dentro da corte. Com as informações dela, Aneu conseguiu resolver o caso rapidamente. No entanto, algo mais profundo havia começado a se formar entre eles. Ele notou a inteligência afiada de Seurin, assim como sua habilidade de observar o que passava despercebido por outros. Ela, por sua vez, começou a confiar nele, ainda que relutantemente. Na última tarde daquela primavera, Aneu a encontrou novamente sob a cerejeira, desta vez sem livro. Ela parecia absorta em pensamentos, o olhar perdido no horizonte. Obrigado por sua ajuda no caso das joias,
disse ele, aproximando-se com cuidado. Seurin virou-se para ele, surpresa, mas sorriu. Não fiz por você, Senhor Aneu. Fiz porque a verdade sempre merece ser revelada. Ele se sentou ao lado dela, algo que jamais teria feito com outra dama de companhia. Mas com Seurin, tudo parecia diferente. Mesmo assim, devo minha gratidão, disse ele, olhando para as pétalas que caíam ao redor. Espero que esta não seja a última vez que trabalhamos juntos. Ela riu suavemente, mas havia um tom de seriedade em sua voz quando respondeu. No palácio, nada é permanente, Senhor Aneu. Nem alianças, nem verdades. Mas, por enquanto, fico feliz em saber que há alguém como você por aqui. Naquele momento, sob as cerejeiras em plena floração, os dois selaram uma conexão que resistiria ao tempo e às sombras que viriam. Era apenas o começo de uma história que ambos ainda não compreendiam completamente, mas que estava destinada a mudar suas vidas para sempre.